Poderia nos falar sobre os familiares desses presos, principalmente nas visitas? Muitos tratados injustamente, como se também fossem culpados. Sim, eles são tratados com bastante desconfiança, né? Por quê? Realmente existem situações que há uma pressão sobre o familiar para levar alguma coisa ilícita. Por exemplo, um celular, qualquer outra coisa, né? Mas isso não justifica de forma alguma a penalização que a família sofre, né? A revista íntima é muito humilhante, né? Muito humilhante. A pessoa tem que tirar a roupa, ainda ficar agachada, etc. É muito ruim. Tem a visita íntima, né? Que daí o preso tem lá o lugar em que ele vai se encontrar com a sua parceira, né? Ter relacionamento íntimo. E tem as visitas da família, né? As visitas da família são famílias como qualquer uma. Isso que é uma coisa interessante. E sim, são desrespeitadas nesse momento, tá? Da entrada. É visto com muita desconfiança, faz aquela revista. Às vezes, isso é feito de uma forma também tão desrespeitosa. A pessoa às vezes arruma aquela comida tudo direitinho, remexe aquele negócio todo, entendeu? Isso tem. Agora, o mais interessante, talvez algumas pessoas não gostem muito desse comentário, mas é interessante que, digamos assim, que as pessoas sabem com quem ela mexe, sabe? Porque se o preso ele for um preso de poder aqui fora, eles não vão fazer isso. E como é que é esse lance de hierarquia dentro do presídio? Você disse que ele tem... já está estabelecido do lado de fora, né? O que ocorre? Quando o sistema foi pensado, e foi pensada a classificação, ela tinha um certo roteiro. Por exemplo, a pessoa vai presa, né? Antigamente a concentradora era a Polinter, né? Ele ficava lá na Polinter e depois ele seria distribuído. Quando ele chega nesse momento, numa concentradora que era, por exemplo, Ari Franco, né? Que é o segundo momento, era o segundo momento pós-Polinter, o que aconteceria? O que era a ideia do sistema, né? Da política adotada? Você tinha a descrição dos diversos presídios. Por exemplo, um oferecia para o cara aprender a fazer cadeira, o outro para aprender... Enfim, tinham lá as oficinas, tinha escolaridade, tinha uma série de coisas, cada um com as suas características. Atividades como teatro, canto, etc. Tinham várias coisas, tá? Então, pelo perfil do preso e pela sua origem, assim, o bairro que a família estava... a família residia, ele deveria ir para aquele presídio ali, para facilitar. Só que isso ficou no passado. No passado, em 90, isso já era uma realidade. Porque o preso ele tinha que ser colocado de acordo com o bairro. Ele já era ligado a alguma facção, mesmo que ele não fosse. Ele não tinha nada a ver, nem conhecia o pessoal lá da área exatamente, mas ele é morador do bairro X. Bairro X quem é? X, então tinha que botar. No início, isso começou na década de 90, no início dos anos, talvez no final dos anos 80, quando eu entrei, início de 90. Então, sim, houveram alguns diretores, né, especialmente lá do Ari Franco, que tentaram meio que peitar isso, né? E não deu certo não, deu ruim. Porque eles matam mesmo. Entendeu? Eles matam. Então, não adianta. Quem passou a dominar, e hoje, por que isso deve estar muito mais complicado? Nem imagino como é que está, né? Porque entrou a milícia, você entendeu? Né? Então você tinha traficante contra traficante, que era essa a realidade. O grosso da cadeia, o maior percentual da cadeia, era ligado ao narcotráfico. Eu ainda peguei a época de assalto a banco, que hoje em dia acho que está meio fora. De vez em quando tem esses caras aí que vão no interior, né? Que fazem esse cangaço, sei lá, esse negócio, né? Mas andava meio esquecido essa história de assalto a banco. E peguei também negócio de roubo de carro, quadrilha de roubo de carro. Claro que ainda tem essas coisas todas, mas sempre o maior número de apenados era ligado ao tráfico. E dentre essas pessoas, quer dizer, não necessariamente pelo ladrão de carro, você está entendendo? Não tem nada a ver com tráfico, de repente. Ele é de uma quadrilha que rouba carro, vende, e nem sabe, não necessariamente.
Agora você imagina, se você tinha duas facções, já era esquisito. Você imagina que agora entra a milícia e entra a narcomilícia. Então, assim, deve estar duro, viu, para quem está trabalhando no sistema ultimamente. Deve estar bem duro, bem difícil, bem perigoso. Acredito que hoje sim, porque inclusive esse código de respeito, ele também foi sendo totalmente, que nem um cupim, assim, um troço totalmente detonado pela corrupção, né? E pela violência. Às vezes as pessoas mais violentas são justamente as que são mais corruptas. Que querem impor, entendeu? Aquele, sabe, se você não fizer do jeito que eu quero, quer dizer, se não me der aqui, não molhar aqui a minha mão, tu vai ver só como é que vai acontecer contigo. Muito interessante, porque quando essa série que nós citamos aqui, né? O jogo que mudou a história, né? Que eles vêm e mostram a moca, porque a pessoa não tem muita ideia do que é uma moca. Né? A moca é um pau sem aquela borracha. Né? Aquilo dói, é por isso que quebra tanto, quebra braço, porque não amortece, entendeu? Não é só a pancada, ele bate e ele quebra. Ele é de quebrar mesmo, quebrar osso, quebrar dente, quebrar nariz. É feito pra quebrar, né? Eu acho que ele tem ele não tem, porque o da PM ainda tem, né? Aquela borracha deve amortecer alguma coisa, né? Dá-te uma lanhada braba, mas acho que uma cacetada de moca não é mole, não. Porque eu vi muita gente com um troço quebrado lá. Desde, isso que eu tô te falando, desde do rosto, coisa assim, mas braço quebrado. Putz, sim, de vez em quando aconteceu algumas coisas assim. Seguimos com a nossa série. Ninguém deve se desesperar da sua própria salvação. Vitor, eu não posso falar com ela. A história de Jorge, São Jorge. Sete além é uma palavra que não é mencionada diretamente na Bíblia, mas